Nosso Senhor, Romanos, capítulo de número 12, vamos fazer menção da palavra de Deus. O tema da mensagem está escrito no subtítulo de Romanos, capítulo 12, consagração a Deus. Verso 1 está dizendo assim para o nosso coração: rogo-vos que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Deixa a Bíblia Sagrada aberta, enquanto meditamos nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos amados, carta aos Romanos, uma igreja que situava-se em Jerusalém, e dentro deste contexto da palavra de Deus, nós vemos algo muito forte, que confronta este ensinamento, esta mensagem, o nosso viver. E dentro deste ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos, nós vemos bem claro, mediante o ensino da palavra, o que estava de fato acontecendo na igreja de Jerusalém. Essa carta que era direcionada diretamente a esta igreja primitiva, naquele ambiente, e nós vemos dentro da palavra do Senhor algo que nos chama a atenção, meus amados irmãos. Por quê? Porque quando nós vamos estudar o contexto abordado dentro da palavra, nós vemos que a igreja de Jerusalém, ela estava sob uma grande pressão. E nós vemos que por esta pressão que tinha espiritual, física, psicológica, nós observamos e vamos entender dentro deste contexto, meus irmãos, que essa pressão dentro daquela igreja estava fazendo com que eles viessem perder os padrões morais, a qual eles tinham, a conduta, o caráter, a personalidade cristã. E dentro de tudo aquilo que eles estavam vivendo, pela perseguição do Império Romano na época, nós observamos dentro da palavra do Senhor, irmão, os nossos irmãos perdendo a vida a fio da espada. Alguns estavam sendo crucificados e queimados a fogo e colocados como teatro para que pudessem ser assistidos. Sabemos bem o que se passava na época quando abordamos e entendemos, estudamos a palavra historicamente dizendo, e sabemos o que se passava por trás desses bastidores da Bíblia. E entendemos que nos meados do que eles estavam vivendo em 57 depois de Cristo, toda essa tendência, isso de fato estava culminando na cidade de Jerusalém. E observando a palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos entender que de fato eles sofriam uma grande perseguição. E essa perseguição estava fazendo com que eles perdessem esses padrões morais. Estavam fazendo com que eles perdessem o caráter, a personalidade cristã do seu viver. E isso aqui é algo interessante dentro da palavra de Deus. Porque quando nós observamos isso dentro da palavra, isso acende uma chama no coração do autor deste livro, que podemos se dizer pelo apóstolo Paulo. E olhando esse contexto, creio eu assim, que é ele que escreve esta carta, nós vamos entender que então uma chama vai acender no teu coração. E esta chama faz com que esta carta fosse escrita, este capítulo fosse escrito. E olhando dentro da palavra de Deus, algo vai nos chamar a atenção do que estava se passando no contexto da palavra. Porque a perseguição era tamanha, eles perseguiam, eles estavam buscando a destruição da igreja, eles estavam oprimindo o povo de Deus, eles estavam caçando uma forma de conduta para calar a voz de um adorador, eles estavam caçando uma forma de conduta para calar a voz daqueles que anunciavam o reino do nosso Senhor. Mas dentro da palavra do Senhor nosso Deus, Paulo agora na carta aos Romanos, no capítulo 12 da palavra do Senhor, nós vemos que ele vai fazer um pedido, e a palavra vai começar dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. E isso chama atenção, diácono Alain, para os dias atuais que nós estamos vivendo, meu irmão.
Isso nos chama a atenção, meus irmãos amados, pelos tempos atuais que nós estamos passando. Por quê, pastor Renato? Porque nós estamos vivendo um tempo de grande perseguição. Nós não estamos vivendo tempos fáceis, meus amados irmãos. Nós não estamos vivendo um tempo que podemos dizer, olha, é só tempo de abonança, ou como aquele louvor, é só sabor de mel, que não é. Nós estamos se deparando com a realidade da vida cristã. Jesus, ele disse, no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E João escreveu que o que vence o mundo é a nossa fé. Então, culminados na palavra de Deus, meditando na Sagrada Escritura, nós vamos entender que o momento a qual eles estavam passando, obreira Regina, nossos irmãos Mauro, nós vamos entender, irmão Bruno, que o momento que a igreja enfrentava, queridos irmãos amados, nós vamos compreender que não era um momento fácil. A perseguição estava ali, para que eles pudessem perder o caráter, para que eles pudessem perder a identidade do céu, diácono Alain. E isso aí, irmão, permuta sobre a nossa vida nos dias atuais que nós estamos vivendo. Essa provação, irmão, que nós temos passado, por muitas das vezes tem feito irmãos abrir mão da conduta deles, por muitas das vezes tem levado cristãos, irmãos, a negar a própria fé no Senhor. Irmãos, a falta, a necessidade que tem chegado em alguns lares, tem feito com que os nossos irmãos, muitas das vezes, irmãos amados, eles não venham mais a crer no Evangelho de Cristo. Era o que estava acontecendo na palavra. Alguns já estavam negando, alguns já não estavam mais professando a tua fé, porque isso era resultado de pagar com a própria vida. Então Paulo vai escrever uma carta com o coração cheio de amor pela obra de Deus e pela vida cristã, e ele vai dizer, meus irmãos, eu rogo, pois pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Louvado seja Deus. Pastor, o que podemos aprender? Podemos aprender que no tempo que nós estamos vivendo, ainda há necessidade de continuarmos apresentando o nosso culto a Deus. Ainda há necessidade de apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo e santo a Deus. E meus amados irmãos, é interessante porque muitos vêm à igreja, né? Nós vemos nos dias atuais que estamos vivendo, né? Nós vemos que no culto nosso de domingo na igreja, quando é presencial, 100 pessoas, 120 pessoas, fora as crianças que vão para a escolinha, né? Mas nós vemos aí em um culto como este, nós chegamos aí a 36 pessoas, agora já estamos a 28, e nós vamos entender, amados irmãos, que há uma diferença de quem quer apresentar o culto a Deus e de quem quer apresentar o culto a pessoas. É interessante porque a pessoa que tem na sua mente o sentido da adoração, a pessoa que tem na sua mente o sentido do que é um culto racional a Deus, ele vem para adorar o Senhor. E ele está aí na tua casa, mas é como se ele estivesse apresentando o teu culto aqui na igreja. Não há diferença para ele, porque ele está apresentando o vosso corpo em sacrifício diante do Senhor nosso Deus. E não só isso, sacrifício vivo, santo e agradável. E meus amados irmãos, é interessante dentro da palavra do Senhor Jesus, porque uma coisa é você vir à igreja para apresentar a tua vida ao homem, mostrar a roupa que você veste, o sapato que você calça, o cabelo da maneira que está, as unhas que você fez na manicure e tal, o cabelo que foi lá na cabeleireira tal. Isso é uma conduta. O varão que vem para mostrar o cavanhaque, a barba, o bigode que fez, é diferente de você entrar na presença de Deus para apresentar o vosso corpo como sacrifício santo em um culto racional. Então eu quero dizer para você, querido, que está aí na tua casa, mas não consegue adorar, está aí na tua casa, mas não consegue cultuar, alguma coisa está de errado no teu culto na igreja, porque tem gente que vem para a igreja, irmão, e ele vem para se apresentar. É assim, diácono Alain, se pegar o microfone na mão, canta bonito, chora, fala em língua, sapateia, relampeia, pega fogo, mas quando é algum irmão pregando, alguém que está ali cantando, ele não sente Deus, ele só sente Deus no louvor que ele adora.
Só sente Deus quando é Ele fazendo a obra. Só sente Deus quando é Ele pregando, aí depois ele pode dizer forte. Mas mesmo ele não crê na palavra que o seu irmão prega, ele não dá glória na mensagem que o irmão entrega, aí essa pessoa, irmão, não vem dizer que ele está apresentando o culto dele a Deus. Ele está apresentando o culto dele ao homem. Porque quem vem para adorar a Deus, irmão, quem vem para buscar o Senhor e apresentar o teu culto a Deus, sem microfone ele adora, com microfone ele adora, sem microfone ele prega nas esquinas e nas ruas, com microfone ele prega do mesmo jeito. É alguém que sabe o que é servir a Deus. Então a primeira coisa que nós vamos aprender nessa lição: apresentai o vosso corpo. Está aqui, ó, bem claro. Ó, apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, meus amados irmãos, o nosso culto racional, com raciocínio diante de Deus, é isso. É você saber o que está se passando. Porque a primeira coisa que nós vamos aprender aqui é isso. Quando você vem à igreja, será que realmente você tem apresentado o teu culto a Deus? Será que realmente você vem para adorar o Senhor? Será que realmente nós estamos se reunindo para apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor num tempo de perseguição, num tempo da perca? É isso que Paulo está dizendo a eles. Paulo está dizendo algo maravilhoso dentro da palavra quando nós vamos olhar aqui na Sagrada Escritura, meus amados irmãos. E é interessante porque, se você olhar, não é um pedido comum qualquer que ele está fazendo. Se você olhar, irmão Sérgio, ele não está simplesmente orando. Não, ele vai dizer, rogo-vos. Ele não está fazendo um pedido simples, Diácono Alain. Ele não está fazendo algo simples, não. A palavra rogo, ela nos traz a introdutória de nós podermos entender, irmão, que era uma súplica. Era algo de desespero. Porque quando nós rogamos a Deus é quando estamos desesperados. Mas aqui ele está rogando aos irmãos, à igreja. E ele está dizendo aos irmãos, não rogo-vos, pois, irmãos, que apresente o vosso corpo. Está aqui. Ele está dizendo, não negligencie a vossa fé por causa da perseguição. Ele está dizendo isso, irmão. Ele está dizendo, não negligencie a vossa fé por causa da necessidade que está passando. Não negligencie a sua fé, irmão, porque nada está de conformidade com aquilo que você esperava. Então a tendência de nós podermos guardar no nosso coração é isso, Diácono Alain. Tudo está indo mal, mas apresenta o vosso corpo. Pastor, não está nada bem, não tem importância, querido. Apresente o vosso corpo como sacrifício. É isso que é apresentar o corpo em sacrifício. É quando as coisas estão indo de mal a pior, mas você não deixa de apresentar diante do Senhor o teu culto. É assim, querido irmão. As igrejas teriam motivo para hoje parar fisicamente, mas espiritualmente nós não paramos. Nós estamos aí reunidos adorando o Senhor e exaltando o Senhor em vossa santidade. Então eu digo isso aos amados irmãos. É tempo, meus irmãos, de nós raciocinarmos e entendermos, será que o nosso culto realmente é um culto que nós apresentamos a Deus? Porque, entenda bem e aprenda isso. Se você apresenta o teu culto a Deus, você não precisa de plateia. Você não precisa de pessoas para te aplaudir. Você não precisa de pessoas para te vocacionar, não, querido. Não precisa. Então tem pessoas que quando a igreja é cheia, ela está ali, ela canta para fazer o povo aplaudir no final. Para fazer o povo dar glória e aleluia. Para ir falando, nossa, a irmã canta bem, a irmã prega bem, a irmã faz bem. E não é isso a intenção do nosso coração. A intenção do nosso coração, irmão, dentro da igreja, é apresentar o nosso corpo em sacrifício santo, como diz a palavra aqui bem claro dentro da palavra, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. São 3 qualidades de forma de apresentação a Deus. Entenda bem, o que ele vai dizer, tem que estar vivo, santo e agradável. É louvável isso ao Senhor. Então não tem como, porque tem gente que vem para apresentar, já vem morto. O salário do pecado é a morte, querido. Até canta bonito, mas cheio de pecado. Tá lá em cima e sobe, mas sobe daquele jeito.
sobe morto espiritualmente, né? Canta bonito, né? Prega bonito, mas morto. E Deus quer o sacrifício vivo. Deus não recebia sacrifício na época de animal que já tinha morrido. Deus não recebia. Se você ler o livro de Levítico, você vai entender. Deus não aceitava a oferta e nem o sacrifício morto. Tinha que ser vivo o sacrifício. Era assim, colocava-se no altar depois que imolava, depois que matava. Mas tinha que ir para o altar e tinha que ir vivo. Então, olhando na palavra de Deus, é algo interessante, querido. Porque é que nós temos que se achegar a Deus. É assim que nós temos que estar diante do Senhor. Então compreenda de fato o que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Porque assim, irmão, cantores nós temos muito, adoradores nós temos pouco, palestrantes nós temos muito, mas pregadores do evangelho nós temos pouco. É assim, a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. E é por causa disso, o nosso culto está perdendo o sentido do que é feito. O nosso culto racional está perdendo a direção do alvo que tem que ser atingido o sacrifício. Porque, irmão, o culto é vocacionado a Deus. Você pode olhar que acaba o culto, aí alguém diz assim, nossa, aquela irmã cantou mal, porque ela estava querendo receber o culto para ela. Você entendeu? Então ela estava avaliando a oferta da irmã a Deus, né? Então é assim, querido. Então a pessoa está ali, pode ver que às vezes escolhe aos dedos as oportunidades, derivado disso. Mas a pessoa, irmão, vem morta para a igreja, ainda além de vir morta, não vem santificada, e ainda além disso aí, não vem agradável a Deus de jeito nenhum. Como isso, pastor? Ó, a pessoa está morta espiritual no pecado, não está em santidade, e ainda não vem agradável a Deus. Vou falar bem claro, bem escancarado, né? Tem irmão que vai louvar no altar de igreja, irmão, que está subindo para o altar como se estivesse subindo naqueles prostíbulos, para girar naqueles ferros, eu esqueci o nome daquilo, né? Para rodar naquilo. As vestimentas já não condiz com o ambiente a qual está vivendo. É interessante porque parece que vai apresentar o corpo, e não é como um sacrifício vivo a Deus, ao corpo aos homens da igreja, porque se expõe. Tem homens também subindo no altar, irmão, que essas calças a vácuo, que em vez de apresentar o culto a Deus, apresenta o corpo à igreja. É interessante, porque eu não consigo entender e compreender de fato o tempo que nós estamos vivendo, a maneira que nós estamos passando. E nós estamos precisando, queridos irmãos, recapitular e entender o que é culto a Deus. É agradável, é santo e vivo. Deus não vai receber oferta de qualquer jeito, irmão. Deus não vai receber seu culto de qualquer forma. Lembra-se do culto de Abel e Caim. É só você olhar na palavra. A Bíblia diz que os dois prestaram culto a Deus. Os dois ofertaram a Deus. Mas a Bíblia diz assim que Deus olhou. Isso, é polidense, isso apareceu aqui. É isso. Verdade. Tá achando que o altar é polidense. Estão subindo no altar, irmão, com a mulher de prostíbulo. Não dá, querido. Amém? A irmã Daniela aí que mandou o nome do mistério. Mas é isso. Mas, irmão, ó, Abel e Caim vão apresentar o culto a Deus. E quando vai apresentar o culto, Diácono Alain, a palavra de Deus diz que na apresentação deste culto, diz assim, ó, e olhou Deus para Caim e para a tua oferta. E olhou Deus para Abel e para a tua oferta. Antes de Deus olhar para a oferta, Deus vai olhar a vida do ofertante. Quando Deus olha a vida de Caim, Deus rejeita a sua oferta. E quando Deus olha para a vida de Abel, Deus recebe a oferta de Abel, por causa da integridade do teu coração e o desejo da oferta. Porque era viva a oferta. Se nós olharmos a oferta de Abel, era viva. Ele pega do animal, da primícia do animal para poder ofertar. Nós olhando na palavra, era santo, não era manchado, era assim que não era aceitado. E quando nós olhamos na palavra de Deus, não tinha defeito. E olhamos aqui, e era agradável a Deus. Então, a formalidade do teu culto é assim, querido. É o que vai fazer. É assim que nós criamos. Mas agora tem culto que está sendo feito para aparecimento do homem. Eu não entendo. Então, quando a igreja em Jerusalém estava pagando o preço com a vida,
E Paulo estava rogando assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, ele estava dizendo. Eu estou implorando, ele está dizendo, pelo amor de Deus, eu imploro a vocês, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este mesmo rogo que Paulo fazia naquela época, é a mesma forma que eu estou rogando para você nesta noite, porque eu rogo à amada igreja, principalmente os que já são cristãos, irmãos, há tempos, que apresente o vosso corpo neste tempo difícil, irmão, vivo, vamos entender bem, Deus não vai receber oferta de quem não sabe se comportar como sacrifício vivo, santo e agradável. Não adianta vir todo profano para o altar, com a voz aí de Zezé de Camargo e Luciano, querido. Se não tem postura de cristão, não adianta. Deus quer santidade no altar. Deus quer vivo no altar, não é morto. Deus quer algo agradável na sua presença. E não digo isso só no altar da igreja não, na nave da igreja também. Quem vem para o culto tem que vir assim para o teu sacrifício. Então é noite de nós entendermos o que nós precisamos. É noite de aprender. Então a primeira coisa que você está aí aprendendo aí bem claro, meus amados irmãos, não podemos negligenciar a nossa fé por causa da perseguição que estamos passando. Está todo mundo mudando as caras das igrejas. Eu não tenho nada contra luzes, igreja pintado de preto, vê de ter púlpito agora é tambor, vê de ter altar agora é palco. Mas uma coisa é certa, meu irmão, eu não vou perder e nem nós vamos perder a nossa integridade cristã, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Igreja ainda é igreja. Calabacévia derramaiacé. Meus irmãos, não negligencie a tua fé, querido. Não negligencie a tua comunhão com Deus. Não permita que esses dias difíceis façam você perder a tua santidade com o Senhor. Não permita que esses dias difíceis façam que você desanime e pare na presença de Jesus. Aleluia. Calabacévia derramaiacé. Derabacévia mandorerramai. É tempo, igreja, de se santificar, querido. É tempo de ser lavado pela palavra do Espírito. Meus amados irmãos, amado, é um rogo. Eu estou implorando como Paulo implorou à igreja de Jerusalém. Não se vende a tua fé, querido. Não negligencie a tua conduta cristã. Não perca a tua identidade em Deus. Arabacébia. Calamaiacé. É tempo de santificação. É tempo de arrependimento, irmão. É tempo de entendermos o que os nossos irmãos estavam passando lá. Você não veio e nem está aí para apresentar teu culto a mim. Apresenta o teu culto a Deus na hora da adoração. Agora é a hora da palavra, é a hora de Deus falar contigo. Mas até chegarmos na palavra, era a hora de você adorar a Deus e entregar a Deus o que você tem que entregar. Alabacévia. Então vamos aprender dentro da palavra. Nós estamos entendendo. Paulo implorava à igreja. Eles estavam implorando. Eu rogo, eu imploro que os amados irmãos apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. 3 características de apresentar teu culto a Deus. Primeiro, sacrifício vivo. Segundo, sacrifício santo. Terceiro, sacrifício agradável a Deus. Não adianta praticar o dia inteiro aquilo que não agrada ao Senhor e depois vir apresentar teu corpo. Não adianta. Deus não vai se agradar. Não adianta viver uma vida de pecado e depois vir apresentar teu corpo. Não vai adiantar. Não adianta viver morto no pecado, porque o salário do pecado é a morte, aqui em Romanos está escrito, que não vai adiantar. Pastor, o que Deus está requerendo? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus não pegava sacrifício, meus amados irmãos. Para você entender, entenda bem. Deus não pegava o sacrifício quando estava lá, minha irmã obreira Regina,
meu irmão Salatiel, meu irmão Sérgio, Deus não pegava a irmã Daniele, o sacrifício, só de tivesse uma perna quebrada, ele já não aceitava. Só se tivesse mancha, ele já não aceitava. O animal tinha que ser perfeito. Era só assim que o sacerdote sacrificava. E você sabe o que eu acho interessante? Porque hoje, até para ofertar, querem dar malhada. Quer pegar aquela que já tinha que ser sacrificada. Porque um animal, quando ele quebrava a perna, na época, até os dias de hoje, quem cultiva, né, e trabalha nessa área, sabe disso? Quando uma vaca ou um boi quebra-se a perna, eles matam o animal. E naquela época era assim, aí quando já estava com defeito, o que eles faziam? Eles pegavam o animal, meu irmão Fábio Borges, e naquela hora ali eles falavam, já que não está mais para nós cultivar o crescimento dele, vamos ofertar ele a Deus. E Deus não aceitava, Deus não recebia a oferta e nem o sacrifício. Então há necessidade de ter santidade, há necessidade de ser vivo, há necessidade de ser puro, há necessidade de ser agradável a Deus. Então grava isso aí no teu coração e nós vamos caminhando, nós vamos seguir adiante. Então a primeira coisa aí, guarda aí no teu coração, que nós vamos aprender: não negligencie a tua fé por causa da perseguição dos romanos. Não podemos. Não adianta. Pode se levantar quem quiser, irmão. Nós não vamos negligenciar a nossa fé. Nós não vamos parar. Nós não vamos desistir da chamada. Nós não vamos abrir mão daquilo que Deus tem para a nossa história. Calabacévia, Delaramai. E pode saber de uma coisa. É como nós dizer para Faraó: quanto mais apertar, mais nós vamos crescer. Quanto mais bater, mais nós vamos crescer. Nós estamos igual Israel na terra do Egito. Quanto mais Faraó o oprimia, mais eles cresciam. Então entenda uma coisa, nós somos igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. Pode compreender isso aí, tá bom? Então para compreensão, irmão, nós não vamos parar. Nós não vamos abrir a mão do nosso chamado. Tudo que o diabo está tentando é isso aí, tá bom? A perseguição que ele levantou com a tua história, a perseguição que ele se levantou contra a tua família, é para que você venha negligenciar a vossa fé. Mas você está aí firmado na rocha, estabelecido a tua casa firmada na rocha. E a casa que é firmada na rocha, diz a palavra de Deus, corre o vento, vem as águas, a correnteza, e ela permanece de pé, para a alegria de Deus e para a injúria do inferno. É por isso que o diabo tentou de toda forma. Mas para a glória de Deus está aí você aí conosco nesta noite adorando a Jesus. Meus amados irmãos, é bem claro, é um rogo, é imploro, para que os irmãos possam firmar na fé. É tempos difíceis, sim, nós estamos vivendo, mas temos que aprender isso. Não podemos abrir mão do que Deus tem para a nossa vida e para a nossa história. Certo, Diácono Arlan? Isso aí são coisas que nós precisamos. A vida é fácil? Não é fácil. É uma luta, é uma batalha. Quem é crente e descrente passa por ela. Só que existe uma conduta. Eles têm apertado o passo nos últimos dias, porque o diabo sabe, meus amados irmãos, que Jesus está para voltar. E ele sabe do que nós estamos vivendo em Cristo. Ele sabe do que nós estamos passando. Ele sabe que você quer compromisso com Deus. É por isso que ele tem tentado tirar a tua paz. É por isso que ele tem tentado te perturbar. É por isso que ele tem tentado roubar, matar a tua fé. Mas é por causa disso, é por isso que eu estou dizendo a você, irmão, rogando a você: permanece firme neste propósito. Permanece firme nessa comunhão, porque aquele que eles viram subir, o anjo disse: esse que vocês viram subir, vocês irão ver descer. E eu acredito nisso aí. Jesus voltará, igreja, e Jesus está breve para cumprir. Então, mediante a palavra de Deus, está aí. Continua firme nesta batalha aí, crente fiel. Continua. Nossos irmãos estavam sendo queimados a fogo. Nossos irmãos estavam sendo cerrados ao meio. Nossos irmãos estavam servindo de espetáculos aos romanos, pendurados no jardim das casas, queimado a fogo, para que quem passava zombava da fé dos nossos irmãos. Alguns dentro dos coliseus eram colocados com a sua família e entregues para os leões devorar eles. Mas a palavra é clara, eles não cederam. Louvado seja Deus. Pode olhar para você ver, na época que nós olhamos de Daniel, tentaram acabar com Daniel. Colocaram Daniel
dentro da cova dos leões, e Deus livrou Daniel na cova, e Daniel não negligenciou a sua fé, até mesmo se tornar um dos príncipes dentro da Babilônia. Aleluia, Deus, maravilhoso. Continuando olhando a palavra de Deus, Ananias, Azarias e Misael, nós olhamos na palavra de Deus também, no tempo da adoração ao rei Nabucodonosor, eles não se prostram perante a estátua. Isso é derivado também porque queriam negligenciar a fé no tempo da perseguição e da escravidão. Mas a palavra de Deus diz que esses 3 jovens permaneceram fiéis a Deus. Foram lançados na fornalha de fogo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus estava lá dentro também livrando o fogo. E é maravilhoso isso na palavra de Deus. Então tudo isso que nós estamos aprendendo hoje aqui na palavra, tudo que o adversário ele quer com a minha história e com a tua história, negligência. Se nós negligenciarmos a nossa fé, acabou. Tudo que eles estão procurando é que as igrejas cedam. É que nós abrimos mão do nosso chamado, da nossa história. É que nós paramos de orar, de propagar o evangelho da paz. Que nós paramos de andar na honestidade, buscando a presença de Deus. É tudo o que eles estão procurando que a igreja pode fazer. Mas está aí a irmã Ivone, acabou de colocar lá na cidade de Dracena, ó. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está aí, irmã Ivone. É passageiro. Essa prova logo passa. Esse tempo que nós estamos vivendo vai acabar, querido. Jesus vai voltar e vai levar nós com Ele. Isso aí traz alegria para o nosso coração. Então chegou um tempo, igreja, de como Paulo aqui no capítulo 12 de Romanos, ele está dizendo: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é teu culto ao Senhor? Continua apresentando, irmão, teu corpo. Pastor, está doendo, não tem importância, o sacrifício aqui é vivo. E quando diz sacrifício vivo é sinal que vai sentir a dor. Uma coisa é sacrificar o que já está morto, ele não sente. Se você tivesse morto, você não estava sentindo essa prova. Mas por você estar vivo na presença de Deus, querido, é que você está sentindo o que você está sentindo. Quando você era do mundo, parece que era mais fácil. Você não sentia, irmão. Parece que doía menos, Diácono Alain. Parece que a prova era mais fácil de passar, você acredita? Parece que era mais fácil de resolver as coisas. Aí nós vem para a igreja, nós começamos a sentir, irmão. Mas por quê? Estamos vivos, querido. Há uma diferença. Há uma diferença, meu querido irmão. Há uma diferença quando você está no mundo fazendo as coisas erradas, irmão. Cheirando, bebendo, fumando maconha, andando nos caminhos tortos. Parece que as coisas caminhavam. Aí vem para a igreja, começa a apertar o sapato. Mas não é. É tendência da palavra. É para apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo. Vai sentir dor? Vai, mas apresenta, irmão. Vai sofrer um pouquinho por um momento? Vamos. Mas vamos continuar apresentando o nosso corpo. Vamos continuar adorando e servindo a este Deus. Não é tempo de negligenciarmos a nossa fé. Louvado seja Deus. Está aí os irmãos glorificando a Deus e entendendo a sua chamada. Pastor, está árduo, está aí. Você está vivo, é por isso que você está sentindo. Pastor, está difícil, está aí, querido. Você está vivo, irmã, é por isso. Sabe por que o diabo está tão perseguindo a igreja? Porque ele sabe que o fim está aí. Ele sabe que está próximo. Você sabe por que o inferno todo está se levantando, irmão? A tendência não é só fechar as portas, porque tem gente, ele quer acabar com tudo, quer parar de tudo quanto é jeito. Mas uma prova é, você vê que os governantes, não, pastor. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, os príncipes das trevas que estão atuando nas regiões celestes. Infelizmente são pessoas influenciadas por eles. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus, é o que nós estamos vivendo, esse colapso que está prejudicando tantas vidas espirituais. Mas para nós, povo de propriedade exclusiva, particular de Deus, a Bíblia diz, irmão, que nós somos a geração eleita, sacerdotes reais desta nação. Somos eleitos, somos escolhidos, e numa eleição ganhamos, vencemos. E a palavra de Deus diz que somos chamados a sacerdotes reais da nação. Então guarda aí, irmão, no coração aí. Não negue a fé. Não negligencie ela por causa desta prova. Pastor, vai cortar minha água, não tem problema, querido. Deus é Deus. Pastor, vai cortar a luz, não tem problema. Deus é Deus, irmão. Nós adoramos até no escuro, se for preciso. O mesmo que leva o relógio, depois é o mesmo que vai trazer de volta, não tem problema.
Mas nós não vamos negar nossa fé. Calabacévia, Ramacé. Meu Deus amado, Deus está falando com alguém aí nessa noite. Pastor, não está tendo direito nem o que comer. Está na panela o que tinha. Calabacévia. Mas está aí, meu amado irmão. Você não vai negar a fé, querido. Você vai continuar professando que Deus é Deus e que o diabo não presta. Você vai continuar professando que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Ele leva para morar no céu, que Jesus restaura, que Jesus restitui. Louvado seja Deus. Mas nós não vamos negar a nossa fé. Nós não vamos se calar no tempo da adversidade. Então Paulo ele vai fazer isso. Ele vai fazer essa questão, e é maravilhoso a maneira que ele vai ser tratado com os nossos irmãos. E a mesma forma que ele falava com a igreja de Jerusalém, Deus está falando com a gente nessa noite de hoje. É tempo de perseverar na fé. É tempo de persistir na fé. Calabaia, Sévia. A fé não é o que os nossos olhos veem. É o que o nosso coração aqui deseja, espera receber. Então persevera, irmão, nessa questão. Persevera dentro disso aí que Deus está fazendo na tua história. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. É assim, é dessa forma. E nós precisamos aprender em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a palavra aqui é tão maravilhosa que ele vai continuar dizendo assim bem claro, que Deus é o vosso culto racional. É com raciocínio. Tem gente que fala, fui tomado, eu não me lembro mais, eu não me recordo mais, não existe. É com raciocínio. Adorar a Deus é quando você tem um raciocínio pleno de que é o teu culto na presença do Senhor. Então isso é prazeroso, isso é louvável a Deus. É você entrar pelas portas dos átrios espirituais e você saber com raciocínio, Deus, eu sinto o Senhor aqui. E eu tenho um raciocínio pleno de que ao céu devemos tributar a honra, a glória, o louvor, a adoração, de que o Senhor cresça e eu diminua. Ou seja, de que o Senhor apareça aqui e eu desapareça. É como o sacerdote quando entrava dentro do santo do santo. Entenda bem, meus amados irmãos. O sacerdote que tinha um raciocínio do que iria acontecer dentro do santo dos santos, ele entrava lá dentro. E quando ele entrava, para você entender, colocava, espargia o sangue, lá dentro, a palavra de Deus diz que depois que ele passava-se o sangue dos animais nas 4 pontas do propiciatório, diz que a glória de Deus aparecia entre os serafins, e diz que a glória de Deus enchia todo o ambiente de tal forma que aquele lugar era tomado por uma Shekinah. O que é isso, pastor? A glória visível de Deus. Aquele ambiente, ele era tomado por uma nuvem de glória, uma fumaça de glória. E ali dentro você não se via mais o sacerdote, porque ele não deveria aparecer, a fumaça cobria. Ali dentro você passava a ver somente a presença de Deus. Ali quem aparecia era Deus, não era o sacerdote. Depois de tudo feito, o holocausto aceito, a oferta aceita, ele se passava, saía para fora da tenda, e ali ele estendia as suas mãos sobre o povo e orava, e o povo era santificado. Mas quem aparecia lá dentro do Santo dos Santos não era o sacerdote. Quem aparecia era Deus. Esse era o culto racional do sacerdote. Porque tem pastor que ele está se sentindo príncipe. Tem pastor que chega na igreja, eu não sei o que tem, irmão. Porque quem carregou o rei na barriga foi Maria. Parece que foi ele. Chega na igreja, o nariz empinado, cruza-se as pernas, irmão, ali, e ali fica dando ódio para lá e para cá, né? E eu quero falar bem claro, o culto é com raciocínio, querido. Porque passou pelas portas, pode ser pastor, pode ser cantor, pode ser doutor, pode ser presidente, pode ser governador, pode ser prefeito. Passou da porta para dentro, você é o sacrifício. A partir do momento que você sabe que você é o sacrifício, que o teu culto é racional, e você sabe que você é o sacrifício, é como Isaac indo para Moriá, com Abraão, ele vai olhar e vai dizer, pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E mal ele sabia que quem era a oferta era ele. Ele ia ser ofertado no altar.
E tem pastor que é assim, ele não sabe que ele é a oferta. Tem obreiro que ele é assim, ele não sabe que ele é a oferta. Tem membro da igreja que ele é assim, ele vem para a igreja, mas ele não sabe que ele é a oferta. Pastor, o que o senhor quer falar, querido? Quando você vir para a igreja, não acho que você é melhor do que ninguém não, irmão, porque aos olhos de Deus, aqui dentro nós somos todos oferta. Então você vem para ofertar a Deus. O culto tem que ser com raciocínio, querido irmão. O culto tem que ter raciocínio de podermos entender o que estamos fazendo. Aleluia. Calabacévia, Iramaia Sé. Então, quando você tem o raciocínio de entender isso na presença de Deus, é quando você vai compreender de fato que você vai entregar o melhor a Deus. Você vai falar: não, eu não estou indo ao culto para ser visto pelo homem, eu estou indo lá porque hoje eu sou a oferta. O seu culto vai ser diferente, você vai sentir uma presença diferente, você vai sentir uma glória diferente. Você sabe por que às vezes o fogo cai no altar, mas não cai na sua vida? Porque você ainda não sabe que você quer a oferta. Olha que você quando cai, porque o fogo vem para queimar a oferta e subir o cheiro aprazível aos olhos de Deus, cheiro bom, cheiro suave, cheiro de santidade, cheiro agradável à narina do Senhor. Então aprenda aí nesta noite de hoje, a oferta sou eu. Culto com raciocínio é isso. Culto com raciocínio é você entender que você é o ofertante, que você é o que apresenta a oferta. Se você está entendendo aí na tua casa, dá glória a Deus. Se você está entendendo aí na sua história, dá aleluia. Porque a partir de hoje o seu culto vai passar a ser diferente. A partir de hoje o seu culto vai passar a ter outra tendência na presença de Deus. Agora você aprendendo que você é a oferta, você vai se cuidar. Eu sou a oferta de Deus. É você entender isso. Então compreenda de fato, meus amados irmãos, que nós somos a oferta. Então não adianta só porque eu sou pastor eu achar que eu sou melhor do que o diácono Alan na presença de Deus, que não é. Nesse culto eu e ele nós somos a oferta. E nós temos que apresentar a Deus como oferta a nossa vida. Então o interessante é isso. Porque Paulo vai dizer para a igreja, a primeira coisa que vamos aprender, não negligenciar a nossa fé. Segunda coisa que vamos aprender, somos perseguidos por isso, para que nós negligenciemos, por isso que há tanta perseguição contra a igreja. Então é nesse tempo, mas nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Qual é o estilo do sacrifício? Vivo, necessidade vivo, santo e agradável a Deus. Não tem outra forma. Outra coisa que vamos aprender, o culto é racional. Quem tem raciocínio do que é culto a Deus, ele não vem na igreja para se apresentar aos homens. Ele vai apresentar a Deus e ele tem a consciência de que a oferta é ele. Isaac, ele tinha consciência do que era um culto racional. Por isso que ele perguntou: pai, cadê o cordeiro? Ele estava dizendo: cadê a oferta? Mas ele ainda não sabia que a oferta daquela noite iria ser ele. Deus tinha mandado Abraão ofertar ele. Tem muita gente que está indo para o Moriá sem saber que ele é o oferta. Porque quando o fogo cai, querido, o fogo não queima o altar, não queima o púlpito, não queima o microfone da igreja. O fogo cai sobre a vida do santo, porque ele é a oferta. Caindo sobre a vida dele, a oferta, Deus queima a oferta e recebe com um cheiro suave as suas narinas. Então nós estamos aprendendo nessa noite, nós vamos caminhar aqui para nós poder terminar, que é o que os irmãos precisam guardar aí no teu coração. A partir de hoje o teu culto vai mudar. A partir de hoje você vai ter o raciocínio quando passar pelos atos do céu ou da porta da igreja, de entender: Deus, eu sou a oferta, e a chama do altar vai ter que arder em mim. É maravilhoso, porque não adianta ter fogo no altar se não ter fogo na sua vida na igreja, se você é a oferta. Então a partir de hoje é assim: Deus, a chama do altar vai arder em mim continuamente sobre a minha história. Isto é maravilhoso, irmão, porque olhando na palavra de Deus, nós vamos entender que não existe dentro da palavra do Senhor alguém que está vivendo vivo, santo e agradável. Não tem como não ter um raciocínio de entender o que é adorar a Deus. Porque tem gente que acha que adorar a Deus é só cantar hinos, e não é. Quando você diz não ao pecado, você está adorando a Deus. Porque a adoração é tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar na nossa vida. É por isso que Deus, ele requer isso de nós. Então Deus procura verdadeiros adoradores,
que adora a Deus em espírito e em verdade. Você vê que ele não recebe qualquer tipo de adoração. Então vamos entender o que é adorar a Deus. Pastor, o que é adorar a Deus? Adorar a Deus, meu amado irmão, é quando nós temos a consciência plena, um raciocínio pleno, de que para adorar a Deus tem que ser em espírito e em verdade. E não é só em louvor. É quando você vem para a igreja, você lava um banheiro, tem que ser em espírito e em verdade. Você vem para a igreja, você serve uma água, tem que ser em espírito e em verdade. Isso é adoração. É você estar colocando a Deus acima dos seus princípios de vida, de ética de vida. Porque você poderia estar servindo a tua casa, mas você está servindo a igreja. E Jesus diz: aquele que dá um copo de água a um dos meus pequeninos, é a mim que está fazendo. Então, quando você serve uma água, é adoração a Deus. Quando você está na igreja lavando um banheiro, você está adorando a Deus. Quando você está nos afazeres daquilo que Deus incumbiu sobre a responsabilidade ministerial para a tua vida, você está adorando a Deus. E é essencial fazer isso em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai terminar, para nós acabar. Ele vai dizer assim, ó: e não vos conformeis com este mundo. Não podemos se conformar. Tem muita gente se conformada. Tem muita gente se conformando com a maneira de vida do mundo lá fora. Tem muitos crentes cristãos que estão se baseando sua vida na rotina do que o mundo lá fora está vivendo, querido. E é interessante de nós observarmos, e Paulo vai dizer a eles: não vos conformeis, não podemos se conformar. E essa palavra que nós vamos olhar aqui, desse termo de conformidade que eles estavam vivendo, que nós vamos olhar dentro da palavra, ele está dizendo bem claro. Ele está dizendo assim, ó: não vos deixeis, transformai-vos de conformidade com a maneira que eles vivem. Não vos deixeis a sua vida entrar no termo de vida a qual o mundo vive hoje, né? E muitos de nós tomamos essa condição, irmão. Muitos de nós buscamos esse meio de termo. Então nós não podemos se conformar com a conduta de vida cristã que o mundo está vivendo lá fora, que nós olhamos, e muitos cristãos estão indo ao patamar deles. Vendo o mundo ser transformados, os cristãos, muitos crentes, estão se transformando, se adequando ao modo de vida do mundo. Eu já ouvi alguém falar, dizer: por que você toca esses hinos na igreja? Ah, para poder trazer os jovens. Não, mas não tem que se conformar com a maneira de vida deles. Nós não temos que mudar a nossa doutrina, a nossa conduta de viver, para atrair ninguém lá de fora para dentro, não. Não. Eles têm que se conformar que o nosso modo de vida é esse e ser transformado à nossa maneira de viver. Porque nós vivemos uma vida santa, irrepreensíveis na presença de Deus. Mas agora nós mudar a conduta da igreja, se conformando com o mundo para trazer o mundo para dentro dela, para o mundo só viver dentro dela, mas não dentro de um cristianismo puro, não tem como, não tem jeito. Você pode observar que Daniel, dentro da Babilônia, ele se torna príncipe de um império. E quando nós olhamos dentro da palavra, era um império que não era um império louvável a Deus. Não era um império que tinha santidade, integridade espiritual. Não era um império que professava a mesma fé que ele, que tanto é que mudaram o nome dele lá dentro da Babilônia. Colocaram um nome pagão nele. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, Daniel não se conformou com o que a Babilônia vivia. Você pode olhar que ele recusou os manjares do rei. Você pode olhar que ele recusou a beber a bebida que o rei bebia. Você pode olhar que ele se recusou a viver de conformidade com o que os babilônios viviam. E o que é isso? Ele não se conformava. Você pode olhar que José, ele vai para o Egito, vira governador do Egito, mas o Egito não governa ele. Por quê? Porque dentro da palavra do Senhor ele não se conformava com o modo de vida que o Egito vivia. Por mais que ele era a cadeira, ele era o governo, ele não se conformava. Tem muita gente se conformando com o profano. Tem muita gente andando de conformidade com o que é pecado. Tem muita gente andando de conformidade com o que o mundo está vivendo lá fora.
E chegou um tempo, irmão, de abrir os olhos. Não é tempo de nós se conformar. Não é que nós temos que realmente se levantar contra aquilo. Não é. Mas nós não podemos viver de conformidades. Então, dentro da palavra de Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É isso que nós precisamos entender. Porque a mudança de vida, ela começa a vir das nossas formas de pensar, da nossa maneira de viver. O campo mais semeado pelo adversário é a nossa mente. É onde mais ele procura trabalhar, meus amados irmãos e irmãs. É onde mais ele procura devastar homem de Deus e mulher de Deus e jovens que aí estão. Então, olhando dentro da palavra do Senhor nosso Deus, nós vamos entender bem claro. Nós precisamos ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Esta palavra nos dá uma responsabilidade tamanha. Porque, observe bem o texto. Mas transformai-vos, é isso? Se é transformai-vos, não é esperar Deus te transformar. É você se transformar dentro da situação. Não é você esperar, eu vou orar a Deus e Deus vai fazer, é no tempo dele, não. Há uma responsabilidade de nós transformar o nosso modo de pensar. E essa responsabilidade, não adianta nós colocarmos ela sobre Deus. Essa responsabilidade está sobre nós. Está em nós a forma da metanoia, da mudança de pensamento, de hábito de pensar, de hábito de viver. E nós precisamos entender a igreja do Cordeiro. Precisamos compreender a igreja viva e santa. Que nós não podemos se conformar com o mundo. E além de não se conformar, temos que ser transformados. Então muita gente, ainda além de se conformar com o mundo, não é transformados. Vive na igreja, prega a palavra, fala de Deus, mas vive uma vida de pecado. Não tem mudança. Não tem transformação nos seus hábitos, continua mentindo, continua roubando, continua caluniando, continua defraudando, continua fazendo tudo o que há de errado. Então, irmão, há uma tendência, transformai-vos. Está aqui a palavra, bem clara, está aqui, ó, pela renovação do vosso entendimento. E como faz isso, pastor? Pela presença do Espírito. A Bíblia diz assim em 1 Samuel, se nós observarmos na palavra, 1 Samuel capítulo 10, verso 6, dá para encontrar ela aí, que você vai entender. Está escrito assim, profeta, Deus falando, a forma que ele faria com Saul. Ele diz, e o meu espírito virá sobre vós, e vós será transformado em um novo homem, é isso? Está aí a palavra. O Espírito de Deus virá sobre vós, e vós profetizará com eles, e tu se tornará em um outro homem. A partir do momento que nós recebemos a presença do Espírito, a nossa mente não é mais a mente do mundo. A nossa mente é a mente de Cristo. É a própria palavra que nos adverte. Mas isso se nós deixarmos sermos transformados. Porque a todo instante, os pensamentos maus, os pensamentos ruins, eles tentam brotar em nossa vida. Eles tentam brotar na nossa forma de viver. E meus amados irmãos, é como nós falamos dentro da palavra de Deus, e entendemos, pela presença do Espírito Santo, seremos transformados. E isso é lindo, isso é maravilhoso, porque se você buscar a presença do Espírito Santo sobre o teu modo de vida, sobre o teu viver, você vai viver uma vida santa, você vai viver uma vida pura, você vai viver uma vida de pensamentos que não serão mais profanos, não serão mais pensamentos ruins, não serão mais pensamentos depressivos sobre a tua história. Então tem muita pessoa dentro da igreja ainda, que ainda precisa ser renovados na sua forma de viver. Eu me lembro, diácono Alain, que quando Deus me batizou com a presença do Espírito Santo,
e eu fui cheio da glória do Senhor, graças a Deus pela tua misericórdia, Deus ali me começou a fazer ver o evangelho de outra forma, de outra maneira, e eu passei a enxergar o mundo em outras condutas. Aquilo que eu até mesmo olhava ao mundo fazendo e se sentia assim, isso não tem nada a ver. Eu passei a ver que aquilo era errôneo. E o Espírito Santo começou a me regenerar. E de glória em glória eu passei a ser transformado. De glória em glória a minha forma de pensar, a minha maneira de agir, o meu modo de viver foi mudado. Eu era uma pessoa que falava em gírias. Eu era uma pessoa, irmão, que tinha maldade no coração. Eu era uma pessoa que tinha maldade no olhar e na conduta de viver. Eu era uma pessoa que não tinha amor e afeto pelo próximo. Mas quando o Espírito Santo encheu a minha vida, eu fui transformado em uma nova criatura. Deus começou a mudar a minha forma de ver. Eu fui batizado com o Espírito Santo antes do meu batismo nas águas, para você ter uma noção. Só que ali já trazia a regeneração do meu modo de vida. E louvado seja Deus por isso, porque nessa metanoia, nessa metamorfose que eu passei, sendo transformado de dentro para fora, é que veio trazer essa questão para o meu modo de vida, cujo eu vivo hoje. Hoje eu voltei para a sociedade, um ex-reinducano, podemos dizer assim, um ex-presidiário, condenado a muitos anos de prisão. Hoje eu voltei para dentro da sociedade, e já faz anos que estou na sociedade, e eu digo assim, e o meu modo de vida, minha conduta de viver, nunca mais foi a mesma do que eu vivia. E hoje eu louvo e engrandeço o Senhor, porque a graça e a misericórdia dele me alcançou, e pela presença do Espírito Santo sobre o meu viver, trouxe a regeneração de tanto que eu precisava. E hoje eu sou essa nova criatura, na presença de Deus. Então você que está aí, irmão, ouvindo esse estudo, nessa noite chamada hoje, você pode estar se perguntando, pastor, do que eu preciso? É isso, ser transformado. E a forma de transformação se inicia pelo nosso pensar. A forma de transformação, Diácono Alain, se começa, meus amados irmãos, na nossa maneira de vida. Muitas pessoas, quando eu saí de dentro de uma prisão, olhavam para mim e diziam assim, logo ele vai voltar à mesma conduta de vida que ele vivia antes de parar lá. Só que mal sabia o que Deus já tinha feito dentro de mim. Mal sabia o que Deus já tinha trabalhado na minha forma de pensar, no meu raciocínio. Então, olhando na palavra de Deus, eu não me conformava mais com o mundo que eu vivia outrora. Eu não tinha mais conformidade com a maneira que eu conduzia a minha vida outrora. Eu não saberia mais viver aquilo. Hoje para mim é um ato condenatório. Não é louvável. Eu não apoio ninguém a viver a conduta de vida que eu vivi no meu passado, antes de Cristo. Mas a partir do momento que eu conheci o Senhor, a minha mente foi transformada, a minha mente foi mudada. E o Senhor não mudou só a minha mente, mas mudou também a minha forma de vida. Mas tudo começou na minha forma de pensar. Então, olhando na palavra, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí o que acontece? Olha só o que acontece, continuando no mesmo versículo 2 do capítulo 12. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Não tem como você viver experimentando daquilo que Deus tem para a tua história, coisas boas, agradáveis e perfeitas, se não tiver essa renovação de vida. Não tem como Deus fazer isso com a tua história, te mostrar, para você experimentar o que é bom, agradável e perfeito dentro da vontade de Deus, se você ainda anda de conformidade com o mundo, se você ainda se conforma com a maneira que o mundo está vivendo lá fora. Não tem como, meus amados irmãos. Então você que está aí nos ouvindo agora, aí na tua casa, nesse dia de hoje, nesta noite, você que está aí nos acompanhando, os irmãos que estão de Dracena, São José do Rio Preto, de Birigui, os irmãos que são de outras cidades, que nos acompanham nessa noite, entenda isso aí, querido, no teu coração. Em nome do Senhor Jesus, você precisa compreender de fato o que Deus quer fazer com a tua história. E o que Deus quer fazer com a tua vida é algo bom, é agradável e algo perfeito, que só irá se realizar
se você deixar ser transformado. Então transformai-vos. A responsabilidade da transformação está no seu querer. Existe algo que muitos dizem, livre-árbitro, ou arbítrio, que muitos falam. Mas a condição disso é Deus deixar a tua questão de escolha, a tua decisão a ser tomada. É você olhar o céu e dizer, Deus pode moldar, pode transformar, pode fazer, né? Nós vemos que o vaso na mão do olheiro, quando o olheiro estava fazendo, deu forma a ele se quebrou. Quando o vaso se quebra, diz que o olheiro tornou a fazer dele um vaso novo. Só que já não tornou a fazer dele uma forma de vaso do jeito que o vaso queria. Diz assim, da maneira que ele queria, já não é da mesma forma. Então nós precisamos aprender, meu querido. Nós precisamos guardar isso dentro do nosso coração. Nós precisamos compreender que nós estamos em uma parte de podemos dizer, metanoia, uma metamorfose, que estamos sendo transformados, meus amados irmãos, de dentro para fora. Não tem como, ali sendo trabalhado, de largata ela faz aquele casulo, querido. E ali começa a metamorfose lá dentro. Você passa, é um casulo feio até de se ver. Você passa, não tem aparência nenhuma. Você passa ali, não chama a atenção o casulo. Mas daqui a pouco, vai criando-se forma. Daqui a pouco uma borboleta sai daquele casulo. As asas coloridas, pintada, parece que foi pintada à mão, amado. Sai perfeita, boa, agradável aos olhos. E é assim que Deus faz. Quem sabe hoje você está ainda no casulo, né? Quem sabe você está aí nesse casulo, ainda na parte dessa transformação. E esta palavra veio para te ensinar nesta noite, que é aqui na mente. E os irmãos precisam colocar isso no teu coração. A sua mente precisa ser renovada pela presença do Espírito Santo. Meus irmãos amados, este ensino fica gravado na tábua do nosso coração. Não podemos se deixar se levar. Não podemos se deixar ser seduzidos pelo mundo. Não podemos se conformar com o mundo lá fora. Não podemos negligenciar a nossa fé e negá-la. Não podemos. Não podemos, meus irmãos, apresentar o nosso corpo em um culto ao humano, achando que altar é palco, e achando que púlpito, como chama o mistério lá que roda? Polidense. Então, a igreja é santa, a porta ainda continua estreita, largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, é o mundo lá fora. A igreja ainda é santa, o caminho ainda é estreito. Jesus, ele disse, sem a santificação, ninguém verá a Deus, disse por intermédio da vida de Paulo. E nós precisamos guardar isso ao nosso coração. Não vos conformeis com o mundo lá fora, mas sedes transformado pela presença do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus.